Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa querida Escola de Teologia Angelim College. Eu sou Amadeu Moura, estarei com vocês nos próximos minutos, tá? E vamos falar hoje sobre a Igreja Medieval, aula de número 6, não se perca. Mas antes de mais nada, vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede aqui de estudar um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Vamos lá? Pai, eu te agradeço pela tua misericórdia, pelo teu amor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos instrua em tudo aqui nesta aula e que todos possam sair capacitados, Pai, a compreender com mais exatidão os teus propósitos, os teus intentos, junto à tua palavra. É o que nós te pedimos e por fé nós já te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja no período medieval. Isso mesmo, vamos falar um pouco sobre a Idade Média. Alguns definem essa idade como a Idade das Trevas, mas eu não. Eu discordo veementemente sobre essa tese furada de dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas, sendo que foi a idade onde surgiram as faculdades, onde surgiram os métodos científicos, onde muitos cientistas, como Isaac Newton, entre tantos que eu poderia citar aqui, que eram cristãos, escreveram livros relacionados à cristandade também, se desenvolveram, cresceram. Então, houve muito crescimento ali da igreja, não só na questão espiritual, não, mas naquela época a igreja fazia com que o seu conhecimento, o seu conteúdo, a Bíblia estivesse acima de todas as ciências e aí ignorava a ciência. Não, queridos. Com um estudo mais detalhado, mais profundo sobre a Idade Média, você vai perceber que sim, a igreja nunca tratou a ciência como um inimigo mortal. Pelo contrário, houveram muitas conciliações entre a ciência. A ciência ajudou a validar muitos pontos da Bíblia. Por exemplo, a arqueologia, os estudos de arqueologia foram decisivos para validar muitos dos conteúdos bíblicos, cidades que a Bíblia citava e que a arqueologia, de forma científica, né, foi lá e comprovou aquilo que a Bíblia já dizia. Então, muitas descobertas científicas, além das arqueológicas, também foram encontradas pelas ciências e já registradas na Bíblia. Isaías também descreve, por exemplo, que Deus é aquele que se assenta sobre o globo da terra. Isso está em Isaías 40, verso 22. Como Isaías sabia que Deus se assentava sobre o globo da terra? Quem disse para ele que a terra era redonda? Não havia um consenso na época de Isaías sobre o real formato da terra, mas por inspiração de Deus, Isaías teve acesso a esse conteúdo. E muitos anos se passaram, pessoas foram perseguidas ao defender que a terra era redonda, até chegar a um consenso com uma descoberta científica clara sobre o real formato da Terra, sendo que a Bíblia já falava desse formato há mais de 2000 anos atrás, certo? Então, gente, a Idade Média não foi uma idade das trevas, pelo contrário, foi a idade da luz, do conhecimento bíblico, teológico, científico, nas faculdades que foram abertas pela igreja na época. O conteúdo não era só teológico, havia conteúdo sobre matemática, sobre aritmética, havia conteúdo sobre inúmeras disciplinas naquelas faculdades. E a partir da igreja medieval é que surge ali o berço das faculdades que você conhece hoje. Então, gente, não foi exatamente assim. Mas vamos lá. Idade Média. Aqui nós estamos aqui com o primeiro slide. A igreja nesse período, como a igreja se desenvolveu aí na Idade Média. Primeiro lugar, o período desse desenvolvimento da igreja, que foi desde a queda de Roma, em 476 depois de Cristo, até a queda de Constantinopla, certo? Entre a queda de Roma e a queda de Constantinopla foi o período que se deu aí a Idade Média, tá? E muitos acontecimentos marcantes na história da igreja se deram nesse período aí, tá? Como eu falei para vocês, Roma era a capital do Império, depois Constantinopla passou a ser a capital do Império pela interferência de Constantino, e essas duas cidades subsistiam ali no Império, cada uma com a sua função ali bem desenvolvida, e ambas caíram ao longo da história para outros impérios, e a gente vai entender melhor isso aqui ao longo da nossa aula. Vamos lá, características desse período. As principais características desse período. Podemos mencionar aqui para vocês, por exemplo, o processo papal, tá? Papa significa pai, tá, gente? Papa significa pai, e na época da igreja, antes de haver um papa específico como líder centralizador, outros bispos também recebiam essa nomenclatura. Era muito comum bispos ali da igreja católica receber essa nomenclatura, até que o tempo foi passando e eles foram alinhando melhor a perspectiva sobre o que deveria realmente ser o papa.
tá, gente? Então, e assim foi se desenvolvendo a figura do Papa ao longo da época, tá, gente? E nesse período aqui, eu poderia destacar para vocês que os bárbaros invadiram ali a parte ocidental do Império, né? Então, quando a gente fala sobre a queda de Roma, a gente está se referindo à queda de Roma no Ocidente, ali na Europa, certo? Porque o Império não se limitava só à Europa. Você tinha também o Império Romano ali no Ocidente, na Ásia. O Império Romano era muito extenso. Inclusive, haviam até controvérsias, né, na época entre o Império Romano do Ocidente e do Oriente, que discordavam teologicamente, doutrinariamente, de alguns pontos da Bíblia. Né? A gente vai ver isso aqui mais para frente. Mas esse período aí foi um período em que os bárbaros invadiram Roma. Eles não destruíram tudo, eles preservaram algumas coisas ali em Roma, certo? Então ainda havia alguns focos do cristianismo em Roma, apesar do domínio bárbaro, né? Que eliminou, dizimou ali boa parte do exército romano da época, né? E em meio ao caos que se instaurou na Europa a partir da invasão bárbara ali em Roma, a Europa começou a se desestabilizar de tal forma que eles precisavam de uma coordenação, precisavam de uma liderança centralizada. Aí entra a importância de um papa centralizador, né? Porque os papas, na época, eles ajudaram muito a Europa ali a estabilizar todos esses aspectos. A igreja estava praticamente desfeita em Roma, certo? Havia uma crise de corrupção generalizada no clero, as pessoas já não entendiam mais qual era a função da igreja no papel social da sociedade. Então, diante de tudo isso, gente, diante de todo esse período aí, houve um papa chamado Gregório I, né? O Gregório I empreendeu alguns esforços, mas a, a, a situação da igreja na Idade Média só começou a melhorar depois do Gregório I, a partir do Gregório VII, certo? E esse Gregório VII, gente, o nome dele, na verdade, era Hildebrando, certo? O Gregório era praticamente mais um título do que um nome propriamente dito. Tá? Hildebrando, por que eu estou citando ele aqui nesse momento da aula? Porque foi ele que, em meio ao caos que se instaurou na Europa a partir da invasão bárbara e da queda da Roma ocidental, foi ele que restabeleceu as principais diretrizes da Igreja Católica. Ele fez uma espécie de reforma ali dentro da Igreja Católica. E entre essas reformas, essas medidas dele, olha que interessante. Ele passou a exigir o celibato dos sacerdotes, sim. Os padres começaram a viver essa prática do celibato a partir do Gregório VII. Foi ele que estabeleceu isso ali na Idade Média, na igreja. Ele também colocou fim na corrupção generalizada que existia dentro da igreja, né? Pessoas que estavam vendendo indulgências, transformando o templo muito mais num mercado comercial do que num centro de reabilitação espiritual, certo? Então ele colocou fim nisso aí, ele libertou a igreja da influência do Estado. Olha que medida significativa e histórica. Ele libertou a igreja a partir de Gregório VII, não dependeria mais do Estado para colocar as suas diretrizes. Não, agora não existia mais o cabresto social do Estado sob a igreja. Isso deixou de existir com Gregório VII. Agora a igreja é que, entre aspas, passou a ditar o padrão do Estado na gestão dele, certo? Porque agora, como a Europa estava um caos e precisava de uma liderança centralizadora, ele, como Papa, conseguiu esse status, até porque a igreja tinha muita popularidade na sociedade, não só pelo que defendia biblicamente, mas também pelas suas ações sociais. Sim, a igreja atendia os mais pobres, os mais carentes, criavam centros ali de acolhimento às pessoas de rua, certo? Então, isso chamava muita atenção da população. A popularidade da igreja era enorme naquela época. Então, o Gregório se aproveitou dessa popularidade para tornar a igreja um pouquinho mais forte naquela época em relação ao Estado, certo, gente? Ele impôs a supremacia da igreja sobre o Estado, né? Entre todas as medidas que ele colocou ali, né? Ele colocou o fim
a nomeação de papas pelos reis e imperadores. Por incrível que pareça, gente, antes dele, os papas eram nomeados pelos imperadores, pelo Estado. O Estado definia quem seriam os próximos papas, e não a igreja, e não as pessoas ali munidas de autoridade divina dentro da igreja, certo, gente? Ele colocou fim a tudo isso. Então, resumindo, gente, ele criou o celibato dos sacerdotes, ele acabou com a corrupção dentro da igreja, entre aspas, né? Ele tirou o poder e a influência do Estado sobre a igreja, e ele tirou também o poder do Estado em nomear os papas, tá bom? Então esse foi aí o principal papel é, 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 social, o principal papel histórico do Gregório VII na história, algo muito importante, tá? Desenvolvimento papal, gente. Ao longo do tempo, o Papa foi se tornando um bispo sobre os demais bispos, né? A partir dessa influência do Gregório, que os papas foram começando a ter uma autoridade maior em relação aos outros sacerdotes dentro da igreja, né? E isso se deu pelo desenvolvimento papal ao longo da história. E aí a gente chega aqui em Pedro, porque as pessoas atribuíam ao Papa um substituto direto a Pedro. Eles não entendiam que a linhagem dos sacerdotes dos apóstolos tinham encerrado ali entre os 12. Eles entendiam que havia uma continuidade direta entre vários outros, como, por exemplo, o Clemente, Evaristo, né? Alexandre, todos esses homens que na história da igreja foram sucedendo o Pedro, certo? Ao longo da história, segundo eles. Mas a gente não tem nenhum registro bíblico ou histórico onde coloca Pedro passando o bastão, passando a sua autoridade apostólica para quem quer que seja. Não temos nenhum registro disso. Sabemos que Pedro foi em Roma, sabemos que ele foi martirizado lá, sabemos através de documentos históricos, mas nenhuma ação de Pedro lá em Roma aponta para uma sucessão de autoridade. Não temos nada registrado nesse sentido. Então isso é mais uma suposição, é mais uma ilação, né, de uma tradição romana, do que propriamente registros históricos autênticos, tá bom? Então, nesse sentido, gente, a igreja achava que era a sucessora direta de Pedro. Inclusive, tinha algumas roupas de alguns sacerdotes que vinha com uma inscrição, por incrível que pareça, dizendo, em latim, dizendo Vicaris Filis Dei. Significa substituto do Filho de Deus. Alguns entendiam que o sacerdócio, o papado, era um substituto direto de Jesus aqui na Terra. E que, por ser um substituto direto, passava a ter praticamente a mesma autoridade. Por conta disso, também eles entendiam que a Igreja Católica estava acima da palavra, porque eles também tinham a mesma autoridade de Jesus. Então, não se podemos, e obviamente que a gente não tem como validar nenhum ser humano se dizer substituto direto de Jesus. Ninguém está no nível dele. Ninguém está no mesmo patamar de Jesus. E por conta disso, a igreja defendeu, provavelmente ainda defende até hoje, a infalibilidade papal, ou seja, o Papa não erra, o Papa não tem defeitos, o Papa não comete nenhum tipo de deslize, sendo que o próprio Pedro cometia deslize, o próprio Pedro pecava, o próprio Pedro errava, os próprios apóstolos erravam, às vezes voltavam atrás. A gente vê o próprio, não, mas tu está falando do Pedro antes de ser restaurado por Jesus, após aquela traição. Não, eu estou falando do Pedro que foi levantado por Jesus. No momento que Jesus ressuscita, Jesus convoca Pedro para apacentar as suas ovelhas. Jesus, depois de ressurreto, coloca Pedro, mesmo após a traição, para apacentar as suas ovelhas. E depois daquele momento, onde Pedro já estava apacentando as ovelhas, vem Paulo e aborda Pedro e corrige Pedro de forma veemente. Você vai ver isso em Atos, tá? Ali em Atos você vai ver Pedro sendo corrigido e sendo duramente exortado pelo próprio Paulo, certo? Então não havia infalibilidade em nenhum apóstolo, isso não é colocado pela Bíblia, então não podemos considerar isso como uma doutrina válida, tá, gente? E vamos lá. Os primeiros bispos, né? Os primeiros bispos ali, depois desse período,
eu até numerei algum deles aqui, como o Vítor, né? Os primeiros bispos da época. Vítor foi um bispo e coloquei aqui também algumas características sobre eles, né? Qual a principal característica do Vítor? Ele era uma autoridade, ele queria que a autoridade papal, ele queria a autoridade papal fora das fronteiras. Perdão. O Vítor queria que a autoridade papal se estendesse além das fronteiras romanas. Ele queria que a autoridade papal fosse algo generalizado e em todo o mundo praticamente. Ele até pensou nisso também, fazer com que o Papa fosse uma autoridade mundial, né? E hoje, entre aspas, o Papa acabou se tornando uma autoridade mundial, né? Porque a Igreja Católica está presente em basicamente todos os países do mundo, né? Com raríssimas exceções. E ele lutou muito para que essa autoridade do Papa se estendesse. Outro, outro, outro bispo da época que lutou muito com isso foi o Cipriano, né? Ele procurou fortalecer o bispo de Roma, procurou fortalecer também as outras autoridades romanas na época. Temos também o Estevão, né, que procurou forçar as demais igrejas ao cálculo, né, romano da data da Páscoa, certo? A data da Páscoa foi um cálculo aí, não vamos entrar em detalhes agora, estabelecido pela Igreja Romana, e muitos discordavam desse cálculo na época, natural, né? Porém, o Estevão queria obrigar à força, né, que todos se submetessem a esse tipo de cálculo ali estabelecido por Roma, algo que não resultou em coisas boas, porque nada do que é forçado, gente, acaba tendo um efeito natural. Então, gente, agora a gente chega, gente, de Constantino a Gregório, tá, gente? É um novo período da igreja que se deu aí entre Constantino e Gregório. Vamos saber já já quem foi direitinho o Gregório. Eu tenho aí, coloquei para vocês aí uma foto do Papa Francisco aí, tá? Rezando aí em suas preces e tudo mais, para ilustrar direitinho aí a nossa aula. E ao lado a gente tem aí os papas mais marcantes da história da época, tá, gente? E a gente destaca aqui alguns deles, para ser bem mais objetivo com vocês. Os papas que estavam em destaque na época por determinados feitos. Um deles, o Papa Cirícius. O que ele fez? Ele conseguiu que nenhum bispo fosse consagrado sem autorização do bispo de Roma. Ele fez com que também, lutou também para que não houvesse uma autoridade maior na hora de consagrar o Papa, a não ser os próprios bispos, certo? O segundo Papa, Papa Inocêncio I, ele exigiu submissão universal à sua autoridade. Ele era um Papa que não aceitava o fato de ter apenas o império ali sendo submetido à sua autoridade. Ele queria que o mundo inteiro se curvasse diante dele da autoridade que ele exercia, né? Bem ambicioso esse rapaz. Aqui temos o Papa Celestino, que resolveu a questão do direito de apelar a Roma decisões das províncias e tirou vantagem disso, pois dispensou os concílios. O que ele fazia? Ele trabalhou nessa negociação das províncias, né, que eram dominadas por Roma, que recorriam a Roma sobre qualquer demanda judicial, né? E Roma dava ali o veredito, né? Isso aqui é, isso aqui não é. E Roma dava os vereditos ali, como se fosse um Supremo Tribunal do Império. Então essas instâncias menores, né, essas províncias menores, recorriam a Roma nessas decisões. Ele intermediava, participava dessas decisões de tal forma que chegou uma época que ele chegou ao ponto, né, ele manipulava isso de tal forma que chegou ao ponto da igreja nem precisar mais passar por concílios para tomar decisões importantes. Ele mesmo já tinha autonomia para fazer aquilo. Dado a sua habilidade em manipular com muita astúcia as demandas judiciais que vinham das províncias até o império. Tá? Muito habilidoso aqui o Celestino. Vamos lá, gente. Vamos agora para a coroação dele, tá, gente? A coroação do Carlos Magno, tá? Como ele chegou, como ele ascendeu ao império. Foi um imperador muito importante da época medieval e que vale a gente se aprofundar um pouco nele para conhecer melhor o contexto histórico em que o cristianismo estava se desenvolvendo. Olha, gente, o Leão III foi quem, eu estou aqui lendo com vocês aqui, ó, esse ponto aqui que eu destaquei aqui, tá? Um ponto bem curto. O Leão III foi quem colocou Carlos Magno como imperador no ano 800, tá? Foi ele que deu
a Carlos Magno a possibilidade de exercer ali liderança sobre o império. O que mais? Período onde o poder civil e papal aparecem intimamente ligados, certo? Foi no período de Carlos Magno que o período do Papa, as questões civis e as questões religiosas do Império estavam intimamente ligadas, certo? Existiam, inclusive, ordens, aliás, leis civis que eram pautadas em leis bíblicas, né? E a gente percebe que, ao longo da história, isso veio se repetindo, né? Se você for olhar, por exemplo, para o Código Penal brasileiro, americano e de muitos outros países, você vai encontrar muitos ali que batem com os 10 mandamentos, por exemplo, né? Você vai encontrar o não matarás, né? Hoje é crime você tirar a vida de qualquer pessoa de forma arbitrária, né? De onde vem esse mandamento? De onde vem essa perspectiva? Também da Bíblia, né? A questão do adultério, a questão de roubar, furtar aquilo que não te pertence. Então, sim, interessante que muitas pessoas acham que o cristianismo hoje não tem nenhuma importância histórica para a humanidade, mas se você tira o cristianismo, se você tira Deus da história, nada mais é proibido, nada mais passa a fazer sentido, certo? Porque a base da civilização ocidental estava alicerçada pelos mandamentos bíblicos que até hoje são absorvidos e considerados justos, inclusive por pessoas que nem sequer acreditam em Deus, pessoas que são ateias, por exemplo, mas que consideram que os mandamentos bíblicos, boa parte deles, são válidos sim para constituir um código penal, por exemplo. Então, gente, é isso. Nesse período também, o período onde o poder civil, né, falamos aqui, e por último, aqui esse último ponto, em 882 a 903, o poder papal enfraqueceu, certo, gente? Então, houve aí esse boom, essa ascensão, esse apogeu com Gregório VII do papado no mundo, foi se estendendo, né, até Gregório, mas esse poder foi enfraquecendo ao longo do tempo, principalmente com o surgimento dos reformadores, que começaram a trazer ao mundo uma nova perspectiva do cristianismo bem distinta, um pouco diferente daquela que era apresentada pelo Império Romano da época, né? Entre outros fatores também. Ok, gente? Então, mais um slide aqui para a gente analisar um pouquinho sobre o declínio papal, tá? Declínio papal. E a gente encontra aqui entre os motivos, as causas, né, do declínio papal, né? A gente encontra aqui alguns interessantes. Eu listei aqui para vocês aqui, tá, gente? Uma das coisas que gerou esse declínio papal aí, tá? Entre elas, o fim do interesse pelas cruzadas, certo? E já vamos falar sobre a cruzada, sobre as cruzadas, né? O movimento católico que visava aí a preservação do catolicismo em outras regiões. A gente tem aí o fim das cruzadas, contribuiu muito para o declínio papal, né? A corrupção, favorecimento e mercantilismo da fé, a venda de indulgências, por exemplo, a venda de terrenos no céu, a igreja praticamente tornou o evangelho em um centro comercial, certo? E isso começou a desvirtuar a real essência da igreja, e com isso eles foram perdendo adeptos de forma bem acelerada na época, tá? Outro ponto importante é a imoralidade no clero, muitos escândalos envolvendo sacerdotes, de pedofilia, de sexo, imoralidade sexual, começaram a serem divulgados, começaram a se espalhar, disseminar rapidamente na época, e isso quebrou um pouco com a moral, né, da igreja naquele período. E outra foi a ambição desenfreada. Todo mundo queria ser papa, todo mundo queria ser sacerdote, porque isso valia muita autoridade, respeito perante a sociedade, então todo mundo queria ser. Então era uma briga desenfreada, alguns não viam critérios, alguns corrompiam certos sistemas para poderem chegar lá, então isso prejudicou e muito a imagem papal da época, tá, gente? E como eu disse para vocês, um dos motivos foi o enfraquecimento das cruzadas. Mas o que eram as cruzadas na época? O que eram as cruzadas? Primeiro, foi um movimento criado pela igreja na Idade Média. Segundo, teve início no fim do século XI. Terceiro, visava combater invasões principalmente em Jerusalém, não só em Jerusalém, tá, gente? Mas principalmente em Jerusalém. E logo a cidade foi reconquistada das mãos dos sarracenos, certo? Sarracenos era quem tentava tomar
Jerusalém do domínio romano na época. Então, Roma levantou um exército, né, um exército próprio para ir até a região e reconquistar seus territórios, e essa empreitada militar de Roma foi chamada de cruzada, tá? E por último, houveram um total, gente, de 7 cruzadas, né, com a finalidade de reconquistar territórios, e nem todas tiveram total êxito, total sucesso, tá? Nem todas as 7 cruzadas que Roma empreendeu ao longo da história para tentar reconquistar territórios perdidos conseguiu alcançar um resultado bom. Muitas delas terminavam com morte de inocentes e tudo, e isso gerou muita polêmica na época. Mas vamos lá! Já chegando aqui próximo do fim, gente. Já estamos aqui bem próximo do fim. Dentro da Igreja Católica, gente, foi desenvolvido o monastério, né? O desenvolvimento da vida monástica, como vocês estão vendo aqui no título do slide, certo? E o que era a vida monástica dentro da Igreja Católica? Era uma espécie de várias escolas, né, dentro da própria Igreja Católica. Todas elas faziam reverência ao Papa, faziam, mas tinham perspectivas um pouco distintas umas das outras, tinham ações dentro da igreja um pouco diferentes umas das outras, certo? Elas se diferenciavam, né? Porque a Igreja Católica acusa de forma até um pouco leviana as igrejas protestantes de serem várias. Tem várias igrejas, tem Assembleia, tem Batista, nenhuma delas segue um Papa, nenhuma delas segue um líder único, então cada um faz o que quer da Bíblia. A Igreja Católica não, ela é única. Não, a Igreja Católica não é 100% única. Existe até hoje várias escolas ali dentro com perspectiva diferente, com ênfase um pouco diferente, né? Você tem um movimento carismático, por exemplo, nos dias de hoje, que se assemelha muito ao movimento protestante, inclusive com batismo em línguas estranhas, tá? Entre outros detalhes. Então, houveram algumas ordens nesse período aí do monastério dentro da Igreja Católica. E tivemos aí, por exemplo, gente, uma delas é a Ordem dos Beneditinos, certo? Era um grupo religioso na época, para ficar claro. Esse monastério aqui, essa ordem monastéria aqui, eram grupos religiosos que subsistiam dentro da Igreja Católica, mas com uma ênfase um pouco diferente dos demais, tá? Outros deles também foram os cistercienses, certo? Cistercienses. Também foi outro grupo, outra escola dentro da Igreja Católica também muito influente, que tinha uma visão de auxílio aos pobres muito forte, muito intensa. A gente tem também a Ordem dos Franciscanos, né, que vem de Francisco de Assis, foi fundada pelo Francisco de Assis, né, que também é considerado, entre aspas, um sacerdote que visava muito os pobres. Ele, se eu não me engano, ele fez um voto de pobreza, né? E entre as frases de Francisco de Assis, uma que eu gosto muito, que se diz: Senhor, dai-me forças para suportar aquilo que eu não consigo mudar, né? Ele tinha assim alguns devocionais muito interessantes naquela época. E outro foi a Ordem dos Dominicanos, né? A Ordem dos Dominicanos. Então a Igreja Católica também era dividida entre várias escolas monásticas aí que ajudavam a estruturar a ordem dentro da igreja. E é isso, gente. A gente termina aqui com todos esses homens que influenciaram aí a vida da Igreja Católica. A gente fica por aqui, né, com todo esse panorama aqui que a gente deu aqui um pouquinho sobre a história da igreja. Sempre lembrando que a gente não tratou isso com a profundidade devida, porque não temos tempo para isso, mas aqui a gente trabalha em várias frentes. A indicação de livros, a própria apostila, as aulas presenciais, os fóruns que você vai encontrar aí na página da Angeline College, certo? Momentos online, né? Lives que nós iremos fazer, todos esses momentos para que a gente possa pelo menos se aproximar da profundidade adequada do conteúdo que a gente está apresentando aqui para vocês, tá? Então espero que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Essa foi mais uma aula aqui, a aula de número 6 de História da Igreja. Vejo vocês na aula de número 7. Um grande abraço, Deus abençoe a cada um de vocês.